Oi, Menina, tá só me... a luz da rua Ah, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que foi a minha? Será que foi a dela? dentro da tua, que hoje Não, a minha não, a minha tá normal aqui. Eu eu tava sei, falando mas durante o dia eu falei tanto da tua internet, que acabou que. Fala sério, vai entender. Acabou, eu falei, gente, o vento, né, parou de. Parei de sentir o vento aqui, olhei pro lado, a luz apagou. Falei, o que aconteceu? A luz ai meu Deus. apagou, foi, acabou, mas retornou, graças a Deus. Você lembra o que você estava falando? Você lembra o que você estava falando? Não, não lembro. Ah, tá ótimo, não tem problema não. Então vamos falar então sobre as causas. O que causa uma relação de dependência emocional? Primeiro, a urgência em ser amado, em ser reconhecido, em ser notado, valorizado, vamos dizer assim. E devido à baixa autoestima, a pessoa se anula em prol do outro. Ele tem um ponto cego onde ele deixa de existir e só o outro é o troféu, é o seu oxigênio, seu cilindro de oxigênio, né? Sim, E devido a isso, o outro tem uma responsabilidade em suprir as carências existenciais. E onde a gente vê que as carências existenciais que cada um de nós temos não tem como ser suprido pelo outro, porque só nós mesmos iremos estar conosco mesmos todos os dias. Então, se eu me entendo, se eu sei os meus pontos que tem que ser trabalhado, eu não ponho para o outro aquela projeção, onde o outro tem que fazer de tudo por mim, onde o outro tem que me valorizar, onde o outro tem que ser o melhor dele e eu mesma não sei o que é o melhor para mim, né? E eu não deixo essa carência me guiar, vamos dizer assim. E quando a Milena me diz que eu, quando caso, eu sou um presente, eu sei o que eu estou decidindo ter para o resto da vida. Então, eu não estou sendo escolhida. Eu também escolhi. sim, Eu não estou essa é a questão. eu não tô sendo notada. Eu também notei. Eu não estou fazendo uma comparação com as outras pessoas para que eu me destaque e fui o prêmio escolhido da vez. Né? Porque quando eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho a tendência de me comparar com o outro. Com a roupa do outro, com o sorriso do outro, com a alegria do outro. E o dependente emocional, falando agora com você, Milena, todo mundo, né, que nos presentei com a presença, numa relação de dependência emocional, me vem à mente agora que aquilo que me fez me apaixonar pela pessoa começa a ser um ponto crucial de discussão. Mas você é muito simpático com o outro. Mas você se dedica Sim, demais aos seus amigos. sim. Aquilo que era bonito e que me atraiu ao outro começa a ser o ponto crucial Problema. para ter problemas na relação. E aí se causa a relação simbiótica, né? Uma relação nociva, onde a crítica não é na relação, é no indivíduo, O outro. no outro. E Você se eu. é o problema, sempre você que faz alguma coisa, você é a culpada, você erra isso, você fala com todo mundo, você dá risinho para todo mundo, você quer ser amigo de todo mundo, você, e o outro é o certo. Sim. E esquece que quando a pessoa se aproximou desse ser, que no caso o boss, né? O boss da relação, foi isso que aproximou ela. Então tá. Quando eu tenho baixa autoestima, eu corro atrás de relações, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento profissional,
seja com o cônjuge, com os seus próprios pais, e eu vou fazendo com que ele vá perdendo as suas conexões e viva Sim, exclusivamente só para ele. esse amor todo só para você, né? E olha, deixa eu te falar que existe o DDD. O Fala aí. que é esse DDD? É um tema central que a gente sofreu na infância, que é o D de desamparo, desvalia e desamor. Vou explicar cada um. Desamparo. O que é o desamparo? Não tive a proteção, o cuidado de um pai, de uma mãe. Eu me senti indefeso, não senti protegido. Ou a desvalia, não fui valorizado por esses pais, não fui. A desvalia é aquela coisa assim, a parte motivacional de ajudar aquela criança, falar assim, olha, filho, você pode tudo, você consegue. Aquele. Né? Hã? Aquele apoio emocional. Aquele O apoio. desamparo vai estar sempre ligado também com abandono, sem nenhum tipo de proteção e cuidado. A desvalia com a perda o sem valor, a sem valorização pelaquela criança. E o desamor é a perda ou ausência do amor, uma indiferença. Esses 3D, alguém sempre está sofrendo em alguma coisa. Ou ela está se sentindo desamparada, ou ela está se sentindo desvalia, sem valor, ou desamada, sem amor. E um desses três vai causar uma carência, vai causar algo que ela vai ficar aprisionada nisso. Se ela se sente desamparada, por exemplo, sem proteção, sem o cuidado, na hora dela buscar uma relação, ela vai buscar o protetor da vida dela, o salvador da pátria, aquele que vai aparar ela, aquela que vai ser o príncipe encantado. Se ela tem o desamor, ela vai encontrar alguém que ela acha que vai amar ela por completo. Só que isso tudo ela tá nesse D, lá do passado, daquele desamparo na infância, que o pai não cuidou direito, ou que a mãe não protegeu, o pai que tem essa relação de proteção não teve, e ela vai buscar no outro isso. E aí ela canaliza tudo isso no outro, dele fazer por mim aquilo que o meu pai não fez, dele fazer por mim aquilo que minha mãe não fez, e eu busco no outro essa relação. Mas eu perdi na infância. Eu não tive isso na infância. Isso ficou lá atrás e eu busco nessa nova relação esse sentimento. E aí é a carência. Tudo está em volta de uma carência emocional. E aí eu digo para você, valorize quem você é, valorize o seu jeito, o seu falar, olha para dentro de si e comece a olhar no espelho como uma mulher, como um homem que é bom, que tem características boas, se desprenda daquilo que às vezes sua mãe falou, se desprenda daquilo às vezes que o seu pai falou, se desprenda das vezes do que o teu cônjuge está falando, que você não vale nada, que você não pode nada, que você não nada vai na sua vida e começa a mudar, começa a olhar para você de um outro olhar e de uma outra forma, senão você vai continuar presa nessa relação e você não vai sair, você vai morrer nesse lugar. Né, Jaque? Uhum. O que eu acho interessante, Helena, que sempre tem frases que são recorrentes, né? Para que você quer colocar essa roupa se eu já tô aqui? Tá querendo aparecer para quem? Tá se achando muita. Você não precisa se preocupar com nada, amor, porque eu já fiz tudo, eu já fui lá. Se você for, você me fala, porque eu já tenho tudo aqui esquematizado. Se você for parar a pensar, a pessoa que está um tempo sozinha, ela fica realmente vulnerável e começa a ver isso como um sinal. Ó, e vou falar outra coisa, a gente tá falando de casal, mas também de mães que são extremamente narcisistas, que são mães tóxicas. O que ela fala para um filho que vai para casar? Ó, nenhuma mulher vai fazer o que eu faço. Nenhuma mulher vai te dar comida na mão. Ou para a mãe falando para a filha, ó, nenhum homem vai fazer o que eu faço com você, o que eu cuido. Casamento não presta, casamento não é bom, melhor você ficar dentro de casa. Isso são falas de pessoas que querem aprisionar, às vezes, a cria ali.
E aí aquele homem não quer sair de casa por medo do que tem pela frente, aquela menina também é a mesma coisa, e ela está extremamente dependente disso. Dependente dessa relação parental e não consegue sair, não consegue fazer nada sozinho. Não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa sempre de alguém para fazer. O que eu acho interessante também é que vai para um contraponto, né? Que também é muito comum a violência. Na dependência Sim, emocional tem muita violência. Porque se você não escuta de um jeito, vai escutar por outro. E em filhos, a gente vê muitos filhos não querendo casar devido a essa relação tóxica. Quem é carente, normalmente está disposto a pagar um preço a ter uma relação tóxica. Porque assim ele não fica em evidência na sociedade. É melhor ter um casamento frustrado do que estar numa rede de amigos e falar, não casei. Só que tudo é uma disposição. Você está disposto a quê? A pagar que preço? Se você for, né, pelo meio eclesiástico, o casamento é um só. E ter essa cruz para carregar é pesada. Aí depois fala, por que que eu casei assim? Por que que eu tô desse jeito? Esse homem não me nota. Mas ele não te notou já, ó, há muito tempo. E só agora você está tendo a consciência que ele não te notou. e como também muita gente ela tem um mau relacionamento com os pais e ela precisa sair desse relacionamento, ela vai fazer como fuga um casamento. Quantas pessoas que eu atendo que começou um relacionamento, um casamento, foi morar junto ou até casou, mas para sair do problema com os pais, que queria ser livre desse problema. E eu digo para você, problema mal resolvido, você fugir, ele vai atrás de você. Ah, eu vou lá para outro país, vou para os Estados Unidos, estou com um problema mal resolvido. O problema vai junto com você até você resolver esse problema. Não adianta você querer fugir de um problema mal resolvido lá na sua parentela, lá atrás, que está mal resolvido como um nó, se você não voltar lá para resolver onde está um nó. Você precisa voltar, resolver para você poder viver, senão você fica paralisado em alguma área da sua vida. Você falando, viver a mente aqui. Eu atendi um rapaz que ele tinha problemas com o pai, né? O pai dele. E automaticamente todas as figuras, todas as figuras, né, homem, né, como sendo homem, né, gênero masculino, ele tinha lá seus entraves. Então, ele tinha lá suas queixas com o líder da atividade física que ele tinha, que ele fazia. Ele não gostava do que o líder falava com ele. Ele fazia uma coisa bem feita quando ele era pedido por alguém que, uma figura masculina, quando essa figura masculina falava de jeito parecido com o seu pai. Então a gente foi trabalhando isso. E aí fui fazendo trabalho com ele para ele se conectar com o pai, né? Dentro do consultório mesmo, sem o pai presente. E ele, depois assim, ele falou, Jaqueline, não sei o que aconteceu. Depois que eu consegui me relacionar com meu pai, eu até relevo o que o meu líder fala, até relevo o que o meu, não sei quando a pessoa é faixa preta, Superior. meu Ah, superior diz, e eu não, deixa ele lá. Percebi que isso é dele com ele, não é comigo mais. E conforme foram os processos, né, de atendimento, ele caiu em si. Ele falou, Jaqueline, imagino aqui quanto que você ficou rindo de mim todas as vezes que eu trouxe queixa de todos os homens que se deparavam comigo. E era somente o meu pai. só o pai. A figura do pai que ele colocava como plano de fundo de todas as relações dele. E olha uma coisa que é importante. Vamos falar aqui. Os pensamentos de um dependente. Eu vou começar a falar aqui, eu quero que você perceba se você tem esses pensamentos. Ó, primeiro,
Eu não me sinto valorizado ou amado sem a aprovação de outras pessoas. Segundo, eu não confio em meus próprios sentimentos. Preciso da outra pessoa me validando. Terceiro, tenho medo de rejeição. Geralmente concordo com todo mundo. Tento ser perfeito e me anulo diante os outros para evitar a rejeição. Quarto, tenho medo de ficar sozinho e me sinto vazio. Não sei o que fazer da vida e quando estou só. As pessoas já me disseram que eu sou carente. Eu me sinto seguro com as relações eu me sinto seguro com relações em que as pessoas me aprovem para eu tomar uma decisão. Essas são características de uma pessoa que é dependente. Esses são os pensamentos de um dependente. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso do outro, eu não consigo andar sozinho, eu preciso da valorização do outro, eu me anulo, eu não falo a minha opinião, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, eu tenho medo de perder amizades, eu tenho medo de perder relacionamento, eu me isolo completamente nessa situação por medo. E eu crio essa dependência de alguém e de algo, de coisas. Porque não é só de pessoa, não, tá? Não é só de cônjuge. Às vezes a gente é dependente de uma comida. Você fica dependente de algo, de um celular, de estar no Instagram o tempo todo. Eu tô dependente de sair para eu ser aprovada. A necessidade de aprovação de um like, do que as pessoas vão me dizer. Se eu posto alguma coisa, eu fico olhando 24 horas o tempo todo para saber se eu fui aprovada pelas pessoas, se elas estão me dando like. Te dar like não quer dizer que te ama. Te dar like não quer dizer que você foi aprovada. Você precisa ser aprovada por você, olhando para dentro de você. E aí, Jaque, eu te pergunto, como é que eu trato isso? Olha, Como eu posso sair disso? para sair desse emaranhado, é necessário você primeiro reconhecer, né? Reconhecer que você precisa sair desse ponto estagnado que você se encontra. Como a gente tem falado. Só você mesma pode fazer por você. Se você reconhecer e estiver disposto a ser confrontado pelos seus medos, pelas suas lembranças, pela sua história. E tem coisa que a gente não quer lembrar. Tem coisa que a gente fala assim, eu não quero isso. E quando você vai, mesmo que às vezes a força para a terapia, não funciona. Porque da mesma forma que quando você se dedica em excesso por alguém, o outro se sente sufocado, é assim quando você também vai para terapia. Você também se sente sufocado, porque você não está ali respirando o ar puro que é seu. Não é mesmo? Então, assim, se você se parar a pensar, caramba, minhas figuras, minha figura paterna, minha figura materna, como que eu lidei com com a minha criação? Eu tenho um rancor, como que foi meu primeiro relacionamento? Como que foi? Tem algum relacionamento que te marcou? Você teve alguma traição que ficou fixa na sua memória? Então, são traços que, conversando com a terapeuta, com o psicólogo, vai trazendo à luz, né? E o psicólogo vai trabalhando com você para que você comece a se entender, comece a ver como que você estava naquele momento. Porque se você não se permitir sair desse ponto, você vai repetir, vai ser um ciclo repetitivo. Então, assim, calma aí. Reconhecer, terapia. Não, reconhecer e aceitar, né? E Aham, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar para que eu faça isso. Para que eu tenha esse manejo. Por quê? Como eu estava dizendo, quando eu vou e fico direto no Instagram, quando eu fico direto numa relação, quando eu fico direto na comida, quando eu fico direto em jogo, eu tô querendo fugir. E não tem como você fugir de você. Se você quer se isolar, não é bem diferente se isolar do que querer ficar consigo mesmo. Então, quando você solitude. tem esse comportamento de querer se doar,
em qualquer coisa excessivamente, você está querendo uma busca de si mesma. Mas em coisas que não vão te encontrar. Você não vai se encontrar. Então, assim, para isso é preciso você saber desfrutar da sua presença, da sua solicitude. Solitude. 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 Isso. Porque você não vai se apaixonar por alguém que você não conhece. Você vai se apaixonar por quem você conhece. E nesse processo é importante, crucial, você se conhecer para E aí saber, o amor próprio. para saber o valor que você tem. E quando você começar a se cuidar bem, automaticamente, as pessoas que se aproximarem de você também vão te cuidar bem de você. Porque, afinal de contas, você já diz como que você quer ser tratada. Uma borboleta, ela não vai atrás, ninguém vai atrás da borboleta, né? Quer dizer, as pessoas até vão atrás da borboleta, mas o jardim bem cuidado atrai borboleta. Então, se você se cuida bem, as borboletas virão até Vão você. vir. E Se o vai seu ser jardim está cuidado. justamente. Então, se você se cuida, você se conhece, você começa a validar aquilo que é legal em você, você começa a entender aqueles pontos cruciais que um dia você se questionou e começa a nutrir calma aí, agora eu não quero. Vamos tentar negociar, porque é importante essa negociação. A gente está dizendo aqui que é importante a pessoa se conhecer, mas, claro, não é a pessoa ser egoísta, ser narcisista. Ela é apenas não engolir aquilo que é dela por receio em desagradar o outro. E é isso que mora a culpa. Por quê? A pessoa, quando ela vai nutrir esse amor próprio por ela acha que ela está sendo egoísta. Ela acha que ela está sendo eu só estou olhando para mim. E aí gera aquela culpa e ela vai cada dia mais se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo e não sendo ela. O amor próprio é olhar para dentro de você. Se você não se ama, como que você vai amar o outro? Se você não se cuida, como que você vai cuidar do outro? Se você não olha para você, como que você vai olhar para o outro? E aí você está se anulando, você está se te desfazendo, não sendo você, para ser o outro, o que o outro quer, o que o outro te direciona, o que as palavras das pessoas te alimentam de acordo com que ela fala que você é isso, você acredita que você é isso. E você vai ficando aprisionado. E uma outra coisa que é importante é, além de reconhecer, a gente está falando do amor próprio, terapia, controlar as suas emoções, né? Porque todo dependente, ele tem essa emoção lá aflorada, ele só pensa na emoção, ele não tem a razão, precisa ter um equilíbrio e o principal, você não tem um propósito de vida. Uma pessoa que é dependente do outro, ela não tem um propósito de vida, ela não encontrou o seu sentido de vida. Ela também não sabe quem ela é. Se ela não sabe Ela quem não ela não sabe nem o que está fazendo. O que ela faz com o dia dela, o que ela faz por ela, se ela faz alguma coisa, as migalhas que ela recebe são ótimas. Então, o que é um propósito de vida, Milena? Me fala aí. Ó, uma coisa que é importante, uma pessoa que é dependente emocional, ela desconhece seu propósito de vida. Ela não sabe o que ela veio fazer nesse mundo. Ela está perdida. Ela fica perdida sem saber para onde ir. Um propósito de vida é dar sentido à vida. Vou falar de novo. O propósito de vida é dar sentido à vida. Aí o que acontece? Eu vou falar uma coisa importante para você. Se você não quer aumentar as estatísticas de doença emocional no Brasil e no mundo, se você não quer, cuide de você. Para de ser a salvadora da pátria. Para de querer ser Jesus Cristo. Para de querer achar que você vai mudar o outro. Para de querer achar que é você que vai fazer a diferença no outro. Faça a diferença na sua vida. Mude a sua vida. Olhe para dentro de você. Começa a refletir o que você precisa mudar. O que você precisa fazer. E aí, o que acontece? Hoje a gente vive num medo de querer controlar tudo, a gente quer o tempo todo querer controlar tudo e a gente esquece do sentido da vida, a gente esquece do propósito da vida.
Por que que eu tô nesse mundo? Quando Deus te criou, quando Deus criou todo mundo, ele trouxe um propósito de vida para cada um. Ele pensou o seguinte, ó, você vai ser esse propósito de vida, você vai dar esse sentido de vida. E você tá dependente emocional, você não conhece o seu propósito de vida. Você não sabe o porquê você tá aqui. Qual é o seu propósito de vida? Costumo dizer, Milena, que Deus deu um globo ocular para cada um, né? Digital para cada um. Então, se eu sei nortear quem eu sou, por exemplo, são coisas básicas que muitas vezes a gente não se nota, a gente não se percebe. Em que momento que eu me irrito? O que me altera a minha emoção? Gatilho, né? O que me faz ser conhecida na minha roda de amigos? O que se eles falarem alguma coisa que, caramba, essa é a Jaqueline, sem falar meu nome. Eu sou comunicativa, eu sou introvertida, eu sou extrovertida, eu sou simpática. Não, já que eu sou mais centrada. E são perguntas básicas que se você, é a construção do seu eu. E numa relação é automático, é natural a pessoa se dedicar e o outro também se dedicar. E haver uma confluência, né? E haver uma junção de ambos. Mas nessa junção, o que acontece com o decorrer do tempo é que muitas vezes o dependente emocional vai deixar de existir, vai deixar de estar presente como antigamente. Gosto muito de churrasco. Ah, o que você quer? Não, não precisa de churrasco, não. Pode deixar, faz você. Na tentativa de agradar. Então, o que eu estou deixando de ser eu? A minha identidade está se desconstruindo. Minha fragilidade está sendo cada dia potencializada. Então, são coisas básicas, são ocasiões básicas, são uma atenção que é básica se você estiver se percebendo como que você interage. Muitas vezes a pessoa, quando é dependente emocional, ela fala que o dia dela ficou maravilhoso porque recebeu uma ligação. Meu dia, olha, mudou depois que eu recebi aquela ligação. Quantas pessoas têm o seu apego? Só uma pessoa tem o seu apego? Só uma pessoa que tem a sua dedicação? Então, provavelmente, ela seja o seu cilindro de oxigênio. O seu propósito de vida. Verdade. E aí ela acaba tendo um propósito de vida distorcido, ela não conhece. Olha, eu tava assistindo um dia desses, acho que foi uma live, né? Que a moça falava o seguinte: o pássaro cumpre o seu propósito de vida, que é voar. A árvore cumpre o seu propósito de vida, que é gerar frutos. Tudo se cumpre. A natureza, ela tá cumprindo o seu propósito de vida. E aí eu te pergunto, você está cumprindo o seu propósito de vida? O pássaro cumpre o propósito de vida dele, que é voar. A árvore cumpre o propósito de vida dele, que é gerar frutos. E você está cumprindo o seu propósito de vida? É um questionamento que a gente precisa ter. É um confrontamento que a gente precisa ter. Será que eu estou cumprindo o meu propósito de vida? Será que eu estou fazendo aquilo que eu fui habilitado a fazer? E você tem talentos, você tem coisas dentro de que está dentro de você, que precisa vir para fora. Porque um propósito de vida é para compartilhar com outras pessoas. Um propósito de vida é para você fazer a diferença em outras pessoas. Aí vamos pensar na árvore de novo. A árvore, ela não come do próprio fruto, ela serve para o outro. Você come, o outro come o fruto. Uma profissão, eu não posso usufruir da psicologia para mim, para dentro. Não, é sempre para o outro. Tudo é para o outro. E no serviço que eu estou dizendo, é no serviço de compartilhar, de ser diferença na vida do outro. É sempre para o outro, para servir o outro. E esse é o propósito de vida. O intuito é, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? E eu estou cumprindo esse meu propósito?
Eu tô sobrecarregada, carregando pessoas nas minhas costas, carregando famílias, carregando parentes, carregando casamento, carregando... O que que eu tô carregando e eu não tô vivendo? Eu estou sobrevivendo. E as pessoas não conseguem sair desse ciclo vicioso e continuam 30, 40, 50 anos nesse ciclo vicioso de desculpas, que vai gerando desculpas e não se movimenta e não sai desse ciclo de dependência e não vive o propósito de vida. Eu vou te dizer uma coisa. A primeira coisa para você descobrir o seu propósito de vida. Olha só. Primeiro, você precisa parar tudo e focar em você. Para tudo e foca em você. Pare com todas as comparações. Aceite quem você é. Não copie os outros. Não copie o que os outros fazem. Seja você. O propósito de vida está dentro de você. Já veio de fábrica. Quando você nasceu, isso já veio de fábrica, dentro da sua personalidade, seu propósito de vida. E pare de olhar para fora para encontrar o seu propósito de vida e olhe para dentro. Pare de olhar para fora e olhe para dentro de você, veja as suas habilidades, os seus talentos, veja quem você é, o que você gosta de fazer, por que você está nessa vida, o que você quer compartilhar, o que você quer ser diferente na vida do outro que passa por você. E comece a olhar e caminhe sobre esse propósito de vida. Porque quando a gente caminha sobre o propósito de vida, a gente não se perde com pequenas coisas. A gente não se perde com esse tipo de pessoa dependente. Eu jogo pra fora, falo, eu não vou ter um relacionamento de amizade, de amigo, com uma pessoa extremamente dependente. Eu não quero isso pra mim. Nem Mas a eu própria preciso... terapêutica, né, ô Milena? Nem a própria relação terapêutica é saudável que tenha isso. Porque muitas vezes a pessoa, quando tem um traço de dependência emocional, ela projeta sobre o psicólogo. Ai, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ai, sem você eu não vivo. Eu falei, vive sim. Vive, tenha certeza que você vive. Você vai começar a explorar os seus pontos a ponto de você perceber como que eu não me vi antes. Olha, mas E é... você me responde qualquer hora que eu mandar mensagem? Dependendo da urgência, sim. Mas eu não sou o centro. O centro é você. É você com você mesma. Sua melhor amiga é você. Seu maior amor é você. Cuide-se bem da forma que você quer ser cuidado. E a gente, e o que costuma dizer? As pessoas ficam assim falando, né? Ah, mas você não me ama. Você não gosta de mim. Você não faz isso. Você não. Olha, olha como eu te provo o amor. Você, ela projeta tudo, o amor incondicional no outro. Ela acha que o outro, ela tá com vazio interior de uma criança ferida e ela projeta nesse outro como salvador para alimentar a criança ferida dela. E ao invés de ela olhar para ela e falar assim, eu me amo, eu preciso de mim, eu tenho que cuidar de mim. Olha no espelho, para tudo e olha no espelho e fala para você que você se ama. Olha para você e fala que você não vai se abandonar. Olha para você e fala assim, eu preciso de você. Olha para você e fala, eu tô cuidando de você. Cuide de você. Cuide das suas emoções. Cuide da sua mente. Cuide para você não viver uma vida aprisionada. E eu queria fazer uma atividade com vocês, que eu adoro uma atividade. Isso Verdade. aqui, ó, é uma teia de aranha. Vamos pensar aqui. Aqui no meio, você vai colocar. Eu quero que você pense aí na sua casa. Já que pensa aí. No meio, você vai colocar o seu nome. Sim. Você coloca o seu nome no meio dessa teia. E nas ramificações da teia, você vai colocar pessoas e coisas que te aprisionam. Pensa aí um pouquinho. No meio é seu nome, e em volta da teia são coisas e pessoas que te aprisionam. E aí, pensa o seguinte, Jaque, pensa comigo. Se essa teia fechar com tudo isso, vamos pensar aí. Ansiedade, depressão, fulano de tal,
Beltrano de tal, comparação, inveja, medo de ficar sozinha, medo de ficar encalhada, preocupações. Se essa teia fechar com você aqui dentro, o que vai acontecer, Jaque? E acho que vai morrer, hein? Acho que o oxigênio acaba, hein? Acaba. Você morre com essa teia cheia de pessoas, prisões emocionais, todas essas coisas aí vão te aprisionar e você vai morrer. E aí eu te pergunto, você escolhe viver ou você escolhe morrer? Ou você sai dessa teia, removendo essas pessoas, removendo esses sentimentos, removendo tudo essas coisas que estão te envolvendo nessa prisão emocional. E você fala, eu quero viver, eu não quero mais ficar preso numa teia. Eu não quero morrer com esse sentimento. Eu não quero, eu quero voar. Eu quero viver. Eu quero não ficar preso nessa gaiola. E chegou o momento de você ver, olhar para dentro de si e ver o que te aprisiona, o que te deixa presa nessa prisão, nessa dependência emocional. Para você poder viver. Saia dessa teia. Remova essa teia. Remova essas pessoas. Ou essas coisas. O que é prioridade para você, né? Eu acho que é importante você conhecer as emoções que são frequentes, para você começar a nortear aquilo que está te envolvendo, aquilo que está te sugando, aquilo que está tirando tuas forças, né? Aquilo que está te motivando em você começar a se perguntar: que emoção é essa? Nós não somos treinados para saber a emoção que a gente tem com frequência. Então, para quem não tem o costume, normalmente é difícil ter esse costume, né? Ter esse hábito de saber que emoção são as que você está falando, Jaqueline. Medo, nojo, raiva, alegria. E qual o nome disso? É inteligência emocional. Para você poder. Por que a gente não tem inteligência emocional? Porque quando a gente era criança, a mãe falava assim, engole o choro, cala a boca, não chora, não sei o quê. E aí não se explica o que eu tô sentindo. E até hoje você tá com essa dificuldade de saber se você tá com medo, se você tá com nojo, se você tá com raiva, se você tá com triste. Você não identifica esse sentimento e aí você fica aprisionado sem saber o que você tá sentindo. Por isso que é importante você se conhecer, por isso é importante você ter inteligência emocional, você saber quais são os sentimentos, citar o nome. Eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu quero matar alguém. Fale, até você falar isso para você mesmo, você está identificando o sentimento. E você está se conhecendo. Você está conhecendo, está tendo um autoconhecimento de saber o que você está sentindo. Só que a gente fica com vergonha de falar o que a gente está sentindo. A gente quer falar assim, eu estou sendo invejosa, não quer falar. Eu estou sendo egoísta, não quer. Mas o bonito, eu amo aquela pessoa, eu sou empática, eu sou querida, eu sou graciosa. Tudo que é bom a gente fala, mas o que é ruim a gente não fala. E tá dentro de você, todo mundo sente algo. E você precisa identificar, eu tô reagindo assim porque eu tô com inveja do fulano. Eu tô reagindo assado porque eu tô sendo egoísta. E como que é o egoísmo? O egoísmo é uma coisa importante. Às vezes a gente acha que o egoísmo é só de, Jaque, tem essa caneta aqui. Eu não vou te dar essa caneta, eu estou sendo egoísta, né? Assim que a gente acha, sempre algo em valor. Eu não sou gentil com o outro, mas o egoísmo não é só disso. Quando eu não permito a viver o meu propósito de vida, a compartilhar o que eu tenho, eu estou sendo egoísta. Se eu não compartilho o que eu tenho de melhor dentro de mim, se você que está aí, você tem uma profissão para fazer, você tem um sonho para fazer, e você não está exercendo esse sonho, você tem uma ideia para fazer e você não está se fazendo, você está sendo egoísta. Porque você não está compartilhando aquilo que foi dado a você como propósito de vida. E aí eu digo para você, o cemitério é o lugar mais rico do mundo.
Por que o cemitério é o lugar mais rico do mundo? Porque lá morreram ideias, morreram empresas, morreram planos, morreram livros, morreram sonhos. Lá no cemitério foi enterrado junto com aquela pessoa. Planos e sonhos que nunca existiram. E aí eu te pergunto, você quer morrer com o seu plano, com o seu sonho, com o seu objetivo? Você quer morrer com isso que está dentro de você sendo gerado e você não acredita em você porque você está dependendo de aprovação de alguém para dizer, olha que legal isso aí, pode fazer. Não espere do outro falar algo, bater nos seus braços e falar, olha que legal, porque vão sempre pessoas te criticar. Se você está com muito dinheiro, vão falar, ah, você tem muito dinheiro. Se você é pobre, você está sem dinheiro, nunca você está com dinheiro. Sempre você vai ter crítica de alguém. Porque ninguém quer apontar um caminho. Ninguém quer ajudar. Quer sempre puxar para trás para estar no mesmo lugar de necessidade do que aquele outro. Eu tô na M e quero que o outro também esteja comigo na M. Eu estou aqui com o cocô do cavalo do bandido e quero que o outro também esteja com o mesmo sentimento do que eu. Então não deixe o seu sonho morrer, não vá para um cemitério com aquilo que você tem planejado dentro do seu coração que gera amor e você está preso emocionalmente nisso. O que eu costumo dizer, Milena, é: você está disposto a quê? Uma pergunta para você realmente pensar: você está disposto a quê? A viver do mesmo jeito todos os dias? Reclamando, questionando, se martirizando? Ou a enfrentar o desconforto momentâneo, porém, no entanto, todavia, com mudanças construtivas, com mudanças de dentro para fora? Porque o X da questão está dentro de nós. Deus disse, o reino está dentro de você, né? Então, já está dentro da gente. Tudo que a gente A precisa já está resposta já está dentro de dentro da gente. nós. Oi? A resposta já está dentro da Dentro gente. de nós. Só que às vezes a gente não entende. E a gente fica pagando um preço, às vezes desnecessário, por não querer se olhar no espelho. Todo mundo que você tem como um ponto de referência teve que passar por esse processo de se reconhecer para poder viver o extraordinário. Porque se eu não sei as minhas bases, eu estou livre, eu não tenho raiz. Jaque, mas se eu começar a falar tudo que eu penso, as pessoas vão falar o que de mim? Põe uma coisa na sua cabeça. As pessoas vão falar sempre. Da mesma forma que outras também vão se recusar sempre. Então, o que você Ó, está disposto a validar e você com educação, claramente, com moderação, com flexibilidade, ou se anular pro resto da vida e chegar lá no final, e só Deus sabe quando, que é o final de cada um, falar, fechar os olhos e falar, cara, eu poderia ter feito tudo diferente. Eu poderia ter desfrutado de uma forma glamurosa. Mas eu dei mais voz ao medo. Medo todos nós temos. Só que o medo, a gente tem a ousadia. E nessa luta, quem faz tá 51% para 49%. Já é alguma coisa. Não vem logo com a ousadia a 80% e o medo a 20%. Não, é progressivo. Até para nós atendermos também foi assim. Né, Milena? sim, Então, todos nós temos esses medos. Claro que cada um diante de uma vertente, né? eu sempre falo pro meu paciente assim: você tá com medo? Vai com medo. Vai com medo. Enfrenta o medo enfrentando. Eu tô com medo de o que as pessoas vão dizer se eu mudar. Muitas pessoas estão aqui questionando. O que os outros vão dizer se eu for diferente?
que minha mãe vai dizer se eu mudar a minha postura com ela? O que meu marido vai dizer se eu mudar? O que você vai perder se você mudar? Verdade. O que você vai perder se você ser diferente? Sabe o que você vai perder? Essa velha mulher, esse velho homem, essa velha natureza. É isso que você vai perder para esse novo chegar. E deixa eu te dizer, se a gente pegar uma árvore com frutos e uma árvore sem frutos, o que denuncia que aquela árvore não é saudável? Você sabe, Jaque? O que denuncia que essa árvore não é saudável? Com frutos ou sem frutos? É. O renovo, né? Hã? O renovo das folhas? Não. As raízes. Depois que eu falei que eu... As raízes vão denunciar se essa árvore é saudável ou se essa árvore é infrutífera. E aí eu te pergunto, quais são as suas raízes que não são saudáveis? Quais são as suas raízes que não estão gerando frutos? Quais são as suas raízes que estão apodrecidas? Ninguém vê a raiz, só vê a árvore. Só você conhece, e às vezes nem a pessoa conhece a raiz que tem. E às vezes a árvore é linda, tá bonita, mas não está gerando frutos. E aí ela não está cumprindo o propósito. Uma árvore que não gera frutos, ela não cumpre um propósito. Ela tem que cumprir o propósito, que é gerar frutos. Então comece a ver as suas raízes que estão infrutíferas. Quais são as áreas da sua vida que não estão gerando frutos? Às vezes é uma, é outra lá. Eu gero frutos em umas e não gero em outras. Comece a avaliar quais são as áreas da sua vida que não estão gerando frutos. Por que não estão gerando frutos? Às vezes as suas raízes familiares estão impedindo de você gerar esses frutos. Você precisa reconhecer, você precisa olhar para você precisa avaliar quais são os frutos que eu estou gerando. E por que não estou gerando? E começar a ter um movimento. Mova-se, movimente-se. Parado não dá para ficar. Sentado na desculpa de que eu vou viver dessa forma não dá. E eu vou ler uma frase para vocês que eu acho tão importante. Pra gente finalizar, né? Que já passou do tempo. Uhum. Eu não vim a esse mundo para atender a sua expectativa. Ah, Nem você veio. Fritz, hein? Conheço essa frase. Vai, pode falar. Desculpa, me empolguei. Ó, vou de novo. Eu não vim a este mundo para atender a sua expectativa. Nem você veio a este mundo para atender as minhas. Eu sou eu e você é você. Frederic Perrins. Acho que é assim que se fala. Fritz. Hã? Fritz. Fritz. Então, eu sou eu e você é você. A gente não veio no mundo para atender a expectativa de alguém. Nem as minhas, nem as suas. A gente, cada um é particular e único. Por isso que tem que se remover a comparação. Por isso que tem que se remover o medo. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você, você é única, a vida é uma só. Aproveite desse momento, aproveite dessa estação, aproveite dessa oportunidade que você está aqui assistindo essa live e vendo, ou quem vai assistir depois, o que eu tenho que aproveitar do meu momento que sou única. Olha, mesmo pessoas sendo gêmeos, eles não são iguais. Mesmo você que tem irmão ou uma irmã, do mesma barriga, dos mesmos pais, não são iguais. A sua identidade aqui, se você botar só digital, ela é única. Não existe outra. Aí eu digo para você, o propósito de vida da sua vida é único. Não existe outra pessoa que vai ter o mesmo propósito que você, não. Você é única. Você é único. É só você que veio a esse mundo para trazer o propósito de vida da sua vida para outras pessoas. Você é único, você é única. Não tem como. E você precisa viver esse propósito. Você precisa viver. Não mais sobreviver. Não mais nadar, 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 nadar e morrer na praia. Agora se levantar. Olhando para o foco, olhando
para frente e começando a se movimentar e viver. Verdade. Que preço você escolhe pagar? Todos os dias é essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Que preço eu estou disposto a pagar? A viver as mesmas coisas ou algo diferente? Então, Você quer falar mais alguma coisa, Milena? Olha, eu só vou terminar com uma frase. Você falou de preço e isso me veio logo na mente uma frase que eu vi. Quando você não conhece o seu valor, isso te custa caro. Aí eu digo para vocês, são filhas vivendo como plebeias, são mulheres vivendo como por migalhas, são filhos que vivem como servos, como escravos, tudo distorcido. Então, busque o seu valor, encontre o seu valor, porque se você não encontrar, isso vai ser muito caro. E ninguém pode encontrar por você. Não, não. É só você e você, porque você é único. Você é única. Verdade. Ai, gente, eu agradeço a presença de cada um que ficou esse tempo com a gente. Peço perdão aí pelos contratempos, né, da luz, da Wi-Fi e tudo mais. Muito obrigada, Milena, por sua disponibilidade. Sempre que eu peço, você está disponível. Muito obrigada por tudo. Creio de verdade que a nossa ligação é muito além para muitas coisas ainda, porque a gente ainda nem consegue imaginar. Imagina. É verdade. Então, que eu espero que tenha sido proveitoso para quem ficou aqui e que se você tem alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade, só mandar no privado para Milena ou para mim. Estamos disponíveis a ajudar quem quer ajuda. Não é mesmo? Com certeza. E não Isso. se feche numa teia, hein? Não É deixa a teia fechar. Se livre dela. verdade. Então, muito obrigada. Obrigada, Cada muito paz. obrigada. Beijo, minha amiga. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Bom compartilhar esse tema. Eu sei que foi uma live leve, eu senti muita leveza, sabe? Não foi algo pesado, foi algo leve, porque o tema é pesado. E eu sei que foi feito mudança na vida de cada um que está aqui assistindo, cada um que assistiu. Houve mudança, virou a chave. Eu tô até com uma chavinha aqui, ó. Virou a chave. Virou a Eu, chave na sua vida. olha, sem eu saber, tem um montão aqui também. Virou a chave. Então, vire a chave, compartilhe e